Ei pessoal, é Viviane. O vídeo de hoje é um vídeo de suporte, né? Para quem comprou o meu e-book, o Guia Completo de Saboaria Artesanal. Então, pessoal, essa é a última receita do livro. A página tá na descrição desse vídeo, que eu já nem lembro. Mas a questão é que esse vídeo vai ser um vídeo, né, assim, é um vídeo diferente do que eu geralmente faço. Geralmente eu faço o sabonete e depois mostro pra vocês como que ficou, né? Mas hoje vai ser o contrário. É um vídeo um pouco comprido, mais explicativo, porque esse tipo de sabonete, pra ser sincera, eu tive que estudar muito e fazer bastantes testes pra chegar num sabonete satisfatório, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, é o vídeo mais sincerão dessa série, tá? Então, antes de começar e mostrar, porque o processo em si é um processo de 10 a 15 minutos completo, tá? Depois que você pesa para poder fazer o sabonete. E mais pra frente eu vou estar mostrando o processo todo. Mas antes eu quero explicar algumas coisas. Eu já expliquei detalhe por detalhe no livro, mas tem coisa que é vendo para poder entender com mais imagens, apesar de que no e-book também temos imagem de tudo, mas eu quero bem explicadinho, porque a Vivi não dá receita ruim. Então, bora lá, pessoal. A proposta aqui era fazer um sabonete glicerinado, transparente, né? Que suasse menos e que não fedesse a álcool, né? E isso é um desafio muito grande, fazer esse tipo de sabonete em casa, porque ele exige muitos químicos para poder chegar e uma temperatura mais certinha para poder chegar desse jeito. E custo-benefício, pessoal, aqui para mim na Inglaterra não vale a pena. Vale muito mais a pena ir lá e comprar a base glicerinada. No qual eu não vejo muito como saboeira saboeira, que eu gosto de fazer sabonete natural, né? Eu tenho meio que aberto meu leque para outros lados, mas o meu foco é sabonete natural. Então eu vou dizer para você, se o seu foco é sabonete natural, o glicerinado deixa a desejar, tá? Outra coisa, e eu não tenho nada contra quem faz glicerinado, eu acho que tem um público para esse tipo de sabonete. Mas para quem tem pele sensível, com eczema, não é um sabonete dos melhores, tá? Eu fiz uma base opaca, minha base opaca é de boa qualidade, tanto quanto um sabonete processo a frio, tá? Mas eu tive que rebolar para chegar numa fórmula que fosse tão bom quanto, tá? Não melhor nem pior, tão bom quanto. Lógico que ainda assim eu prefiro o frio, porque é mais fácil para fazer, blá blá e pronto. Mas de qualquer forma, a base opaca a gente tá de boa. Mas a base transparente, para chegar numa base que não suasse tanto, que fosse durinha, blá blá blá, foi complicado. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns testes que eu fiz, tá? E olha pra você ver, eu fui jogando ele aqui e depois eles ficaram até assim, ó, derretendo e fazendo essa meleca. Esses foram uns testes, sabe? Uma porcaria, não dá nem pra... Você pega e ele tá suando e olha que ele tá num Tupperware. Então, enfim, tá? Foram vários testes, cada pedaço desse daqui, tá vendo? Foi um teste diferente. Esses que estão assim aguados é que derreteram aqui pra dentro, pra você ver. Inclusive, teve receitas que eu comprei a receita, paguei R$ 150 em uma receita, e a receita é aquela coisa que aguada que ficou, tá? Fedendo a álcool ainda por cima. Então, o que eu queria? Um sabonete que fosse transparente, e que fosse transparente... Tive que parar aqui porque meu pessoal tava conversando. Então, eu queria um sabonete que fosse transparente. Então, a realidade é que quando a gente faz um sabonete, geralmente, né? A gente quer pelo menos 2 centímetros. Olha só, um sabonete normal, né? Tem por volta de 2 centímetros e um pouquinho só
de grossura, né? Olha, esse daqui foi comprado, é um sabonete glicerinado. E aqui temos uma espessura de exatamente um pouquinho a menos que 2 centímetros, tá vendo? Mas é assim, nada, 2 centímetros. 2 centímetros tá aí. Então, assim, não precisa. Tem gente que corta uma lascona assim, olha, transparente de uma lascona. Então, assim, a gente não precisa de tanto assim, tá? Com 2 centímetros sendo transparente, já tá bom, já tava aceitando. Então, não precisa ser tão clarinho assim. Essa era a proposta. Outra coisa, eu queria uma coisa que não suasse tanto. E ambiente em casa é muito difícil chegar, né? Então eu fiz o sabonete, vocês vão ver como é que eu fiz. E eu encontrei algumas diferenças desse sabonete para uma barra comprada. E eu já vou falando aqui porque nesse canal não tem enganação, gente. Primeiro, quando eu fiz o sabonete, ele demorou 2 dias para endurecer, tá? Segundo, ele demorou uns 40 dias para tirar o cheiro de álcool, tá? Isso foi a melhor receita que eu encontrei e fazendo modificações até conseguir isso daqui. Eu fiz por volta de 23 diferentes receitas para poder chegar nisso daqui, tá? Receitas compradas, não do YouTube. Então, assim, porque eu queria uma coisa que levasse menos ingredientes e que fosse menos aguado possível, que endurecesse, que depois derretesse e funcionasse. Então, eu já vou dando os prós e os contras da base que eu cheguei. A base que eu cheguei, ela ficou translúcida, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui tem 3 dias que eu fiz e vou mostrar a situação dela. E vou mostrar essa daqui que tem 40 dias que eu fiz, tá vendo? Essa aqui, olha, aqueles dias, essa é a da gravação, essas duas. Enfim, então assim, elas são transparentes, sim. No final, elas ficam bem duras e sem cheiro. Mas demora uns 40 dias pra ficar dura e sem cheiro, tá? Ela tem que estar sempre embalada ou nesse plástico aqui, ou em uma coisa que não vai pegar umidade, porque ela atrai umidade pra ela mesma, tá? Então, assim, não é uma coisa que pode ficar, tipo, esse tipo de sabonete que gosta de ar livre, essa não gosta, esse não gosta, tá? Outra coisa, eu notei que você derrete ele a primeira vez e faz o seu sabonete normalmente. Se você ficar derretendo e fazendo endurecer, derretendo, fazendo endurecer, esse processo várias vezes, o sabonete vai escurecendo, não fica tão translúcido. Então, eu recomendo, quando você fizer esse sabonete, for usar ele para fazer a sua receita, os seus designs, que você corte só a quantidade que você vai utilizar, derreta e faça. Ele demora mais tempo para derreter, tá? Do que o normal. E ele demora mais tempo para endurecer depois, tá? Colocar na geladeira nunca é uma boa opção, porque depois ele soa muito, você não quer isso. Então, eu tô sendo muito sincera da base que eu cheguei, gente. E olha, eu vou falar pra vocês, eu comprei receitas, tá? Pra mim, e fui testando. Eu comprei receitas de americanos e eu comprei receitas de brasileiros, tá? E dos dois lados, dos americanos tiveram algumas que tiveram muitos ingredientes e essas funcionam, mas custo-benefício não faz sentido. Então prefiro, se ficar tão caro, prefiro comprar, tá? Quanto a ser natural, são aceitáveis os ingredientes, mas natural, não, tá? Quem quer uma coisa natural, pode fazer uma base opaca. Você consegue fazer uma base opaca, natural. E no livro vem explicando como é que você faz, tá? E eu fiz o vídeo explicando também. Mas transparente, natural, não, né, gente? Por favor, não vamos ter enganação. Esse tipo de sabonete, gente, ele é bom, ele é aceitável para peles normais, de clima tropical, tá? Porque o clima influencia muito na sua pele. E também de peles oleosas. Pele sensível, não. Isso não é um sabonete para pele sensível, tá?
Não é um sabonete para inverno, tá? Não é. Ah, eu coloquei óleo essencial, coloquei não sei o quê. Se você colocar muita coisa nessa mistura depois, o seu sabonete vai desandar, tá? Tô mandando a real. Ok. Então, agora bora lá mostrar o sabonete, né? Depois de tanta mandando a real. É pra vocês verem que aqui não tem enganação. Olha, esse é o tal sabonete. Observem que ele tá ainda... olha, tá vendo? Eu tô apertando. Eu sinto, apertando assim, que ele fica um pouco... tá vendo? Ele não tá molhado, não. Mas ele não deve ficar exposto assim, tá? Ele ainda, olha, tá maleável, tá? Aqui nós temos... pouco mais do que... Deixa eu fazer isso direito aqui. Pouco mais, aqui deve ter pouco mais que 2 centímetros, tá vendo? Focou aí muito bem. Pouco mais que 2 centímetros. E que é o que eu queria pra mostrar pra vocês. Olha só. Vou colocar aqui. Tá vendo? Ó. Dá pra você ler o que tá atrás? Dá. Tá, ó. Tá bem? Isso é o que a gente queria, isso é o que eu consegui. Lógico que se ele for mais fino, vai dar pra mais coisa. Mas também, gente, as pessoas gostam de fazer isso, mas ninguém compra sabonete pra ler, né? Mas isso é a transparência desse sabonete, olha. Tá vendo? A transparência desse sabonete. Esse sabonete aqui, eu fiz tem 3 dias, tá? E ele vai ficar mais duro. E nesse momento aqui, ele fede a álcool. Tá? Não é uma boa hora para você misturar seus óleos essenciais e o que você quiser aqui nesse sabonete, porque ele ainda tá com um cheiro de álcool, tá? A gente não quer nada cheirando a álcool, tá? Observem aqui que a minha vasilha tinha uns pontinhos de poeira e ficou. Então, tem que estar bem limpo, limpinho, olha que eu lavei, tá? Olha. Aí eu já ou embrulho. Pessoal, você pode fazer assim, olha. Precisa deixar na vasilha, porque tem gente que vai fazer e depois vai fazer mais, vai precisar da tapoeira pra outra coisa. Olha só, ó. Assim que você deixa ele curtir, vou falar curtir, que é pra poder tirar esse cheiro de álcool, tá? Por quê? Porque glicerina atrai umidade. Atrai umidade do ar, tá? E a gente não quer umidade de ar no sabonete, tá? Digamos que você usa esse tipo de sabonete para fazer embeds, pedaços de sabonete no seu processo a frio. Por exemplo, aqui eu quero uma coisa que vaza uma estrela. Alguma coisa assim. Um pedaço desse, né? Olha, observem que por causa de um pedacinho desse daqui que tiver nesse sabonete, ou muita gente faz tipo moranguinhos, não sei o que, e coloca aqui por cima. Por causa desse pedacinho à toa, você tem que embrulhar o seu sabonete no plástico. Porque senão esse pedaço vai derreter, vai melar, vai atrair muita umidade para esse sabonete, vai ficar nojento, vai ficar feio, de má qualidade, tá? E um exemplo disso foi esse que eu comprei, tá? E olha só, todo embaladinho por plástico. Observem que a textura vocês não conseguem ver. Tá um pouco mais duro do que esse daqui que eu fiz, tá? Esse que eu comprei tá só um pouquinho. Quando eu aperto aqui, eu não quero abrir porque vai estragar o meu sabonete. E eu vou dar mais exemplos, outros vídeos usando exemplo, eu vou precisar dele como exemplo. Mas olha, quando eu aperto, ele fica um dentinho aqui. Não sei se você consegue ver. É exatamente o que acontece. Se eu apertar aqui com força, também fica um dentinho, tá? Porque ainda tá nesse tempo. Esse é porque... Pronto. Falar de qualidade de sabonete alheio, não. Enfim. Esse é o sabonete que a gente fez depois de 3 dias. Agora, vamos lá. Esse daqui eu marquei com X. Marquei com X esse daqui. Esse aqui eu fiz... A vasilha não presta, tá quebrando. Essas de... olha só. Esse eu fiz, gente, tem uns 40 dias pra mais. Olha só a tentação disso, ó. É que não quer nem sair de tão duro que tá. Tá? Olha só.
A vasilha não presta, é capaz que quebre, tá? Ó. Tá? Esse foi o sabonete que eu fiz. Ele tá, olha, duro, ó. Tá vendo? Não tem dente, não tá ficando com dente. Aqui até ficou, olha. Tá? Mas, ó, esse é o sabonete que a gente fez. Observem que ele está ligeiramente mais escuro, tá? Menos opaco, mas ainda assim tá bem transparente. Esse arzinho amarelado que dá nesse tipo de sabonete, isso tem a ver com temperaturas, tá, gente? Principalmente a temperatura do sorbitol ou açúcar que você for colocar no seu sabonete, tá? Olha, ele não tá suando, não tá aquela coisa horrorosa, tá uma base bem parecida com a base comprada. Esse sabonete aqui tem, acho que tem um pouco mais do que 2 centímetros, que quando eu tava pensando, eu não tinha, tem 1 polegada, ou seja, em centímetros, 2,5 centímetros, tá vendo? Agora vem aqui a coisa do ler o livro, né? Ó. Tá? Tá vendo? Então, esse é a transparência dele. Ele tem um ar amarelado, mas ninguém também deixa branco assim. Geralmente a pessoa coloca alguma cor no sabonete, né? Então, esse é o sabonete. Vamos ver se tem letrinha. Livro de criança não tem letrinhas, né? Deixa eu ver se tem alguma letrinha pequena, menor aqui, pra ver se depois, olha. Tá vendo? Dá pra ler perfeitamente o que tá escrito lá. Mesmo eu pegando uma régua, a leitura das coisas da régua, aí já não fica tão coisa, tá vendo? Mas ainda assim dá pra ver. Esse é o sabonete que a gente tem aqui pra fazer. Agora, a sequência desse vídeo vai ser eu fazendo o sabonete, tá? E eu tive que colocar, eu fiz o sabonete, mas eu tive que ligar o exaustor, porque as temperaturas são uma fumacinha, blá blá, não sei o que. Então, pessoal, o processo é um processo muito suave para fazer, tá? Vocês vão ver. No entanto, eu liguei o exaustor por causa dos fumos e eu não queria aquele cheiro, o cheiro de álcool, ó, furou a minha luz. Não queria o cheiro de álcool, se ficar falando e coisa. Então, o que que eu fiz? Eu liguei lá e ficou um barulho muito insuportável na gravação. Então, vai ser eu falando por cima. Então, é isso aí. Obrigada por ter assistido esse vídeo até agora. Veja a continuação. Obrigada por estar apoiando esse projeto. Um beijinho, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Então, bora lá, pessoal. Vamos embora fazer esse sabonete. A coisa mais importante desse tipo de sabonete é a organização. Tudo tem que estar pesado e separado, né? Pra gente poder estar fazendo sabonete. Aqui eu tenho os meus solventes. Tenho os meus óleos já derretidos, já pronto para poder ser misturado com lixívia e feito. A temperatura que eu tenho aqui é de 104 graus. A temperatura, gente, eu quero que ela esteja alta para poder cozinhar, meio que cozinhar esse sabonete, tá? Como se fosse um sabonete no processo de cozimento de alta temperatura. Aqui eu tenho minha glicerina junto com a minha água e a minha soda, tá? Então, eu vou estar misturando a minha soda na minha água. Normalmente, como se eu estivesse fazendo qualquer outro processo, né? E depois de já dissolvido, eu vou estar adicionando a minha glicerina, tá, pessoal? Não antes, porque se você fizer antes, ela engrossa muito e a soda não vai dissolver, tá? Tem que ter certeza que a soda já tá dissolvidinha, já virou lixívia, para depois colocar a glicerina na soda. Eu tô sempre olhando a temperatura, porque
É normal que a temperatura baixe um pouquinho, mas eu ainda quero manter a temperatura alta, tá? E a temperatura é mesmo assim. Se tiver alta demais, acima dos 100, o que vai acontecer? Os meus olhos vão amarelar e o sabonete final vai ficar translúcido, mas não vai ficar transparente, vai ficar amarelado. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da temperatura. Eu quero uma temperatura alta, mas não quero muito, muito alta. Então, observe o que eu estou fazendo aqui. Para eu falar para vocês que tem que ser uma temperatura X, é muito difícil, porque é muito difícil dentro da sua casa você manter tudo na temperatura exata. Então, isso é quase impossível. Eu falar que tem que ser essa ou aquela temperatura. Só observem o que eu estou fazendo. Nunca passe dessa temperatura que eu fiz, porque passou disso daí já fica amarelada a massa. Ó, 34 graus, 86 graus. Então, tá valendo, tá? Então, no caso aqui, a minha lixívia tá mais alta do que os meus olhos. Se tivesse tudo igual também, dava o mesmo resultado. Acima de 100 graus já começa a forçar a barra, tá? Assim que você coloca a sua mistura de lixívia com seus olhos, acontece esse efeito aí de empelotamento. Super normal nesse processo, tá, gente? É por causa do tipo de olhos e coisas que eu tinha aí antes de fazer. Por isso que acontece isso, olha. Normalzão. A Vivi, então, você nem sabe se isso deu ponto, então. Nesse caso é diferente, é assim mesmo que fica. Tá tudo, por enquanto, tá tudo normal. Então, eu vou mexendo aí, né, para combinar o A com um B. Volta a olhar a temperatura, porque se subir muito a temperatura, eu tenho que dar um jeito de baixar essa temperatura, porque senão fica amarelado. Tenha isso em mente, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Misturei levemente e vou tampar isso daí. E vou deixar descansar um pouco, tá? Geralmente 10 minutos é o suficiente. Deixo isso descansar, que é para poder agir tudo uma coisa com a outra, para poder fazer a mágica, tá? Só isso. Olha, eu colocando meus dedinhos aí, 10 minutinhos, tá? Voltei após 10 minutos. E já vamos ver como isso vai ficar. Olha, tá vendo? Eu mostrando aí. Esses são os olhos. Antes de eu ter feito esse sabonete, eu fui fazer outro e eu esqueci os olhos esquentando na panela e deixei. Na hora, ele escurece, tá? Ficou muito quente, ele escurece. Então, aí eu voltei ele pro pote e disse, eu vou mostrar. Escurece e então a receita fica escura. Então, para evitar, fica de olho para não esquentar muito, tá? Olha, aí observe que aí o sabonete já tá até ressecando já, olha, tá vendo? Muito bem. Então, vamos agora para a parte dos solventes. Observe que os meus solventes também tem que estar mornos a quente, tá? Não muito quente nas alturas, nem muito frio. Eu acho uma temperatura de 60, 65, até 70, uma temperatura muito boa. Esse meu álcool é o primeiro solvente que eu coloco. Observem, gente, que eu coloquei tudo em potinhos. Fechei o potinho e coloquei para esquentar em banho-maria. Essa foi a forma mais segura que eu encontrei, tá? E eu não estou reservando esse conhecimento para quem comprou o livro, mas estou passando ele para todo mundo, porque é uma questão de segurança. Se você for esquentar ou uma coisa como o álcool, aberto, com fogo, vai pegar fogo. Não é legal, pode ter um grande acidente e a gente não quer isso. Olha, quando coloca-se o álcool para dissolver essa minha mistura, o coisa até ferve. Mas só faz barulho mesmo, tá, gente? Isso é maior suave. Você sente aquele cheirão de álcool, então tire o rosto daí, não fique inalando isso, que não é legal, tá? Mas só faz barulho mesmo, não é perigoso, não, tá de boa,
tá? A minha panela tá desligada, mas tá quente. E eu tô com medo, nesse momento eu tô fazendo e tô com medo da temperatura. Então, você vai ver que várias vezes eu vou estar olhando essa temperatura, tá? E você aí em casa também preste atenção na temperatura. Então, olha, com a colher já dá uma dissolvida, mas fica muita parte que ainda tá muito dura, porque isso automaticamente endurece mais ainda quando você coloca o álcool. Então, você pode, se você quiser, pegar agora e pegar o mixer e mixar para dar uma ajudada. Eu tô aqui teimando por enquanto, mas já vou querer colocar o mixer aí, quer ver? Aí, tá vendo? Ah, coisa boa eu gravar por cima. Então, olha, pessoal, vou colocar um mixer e não vai ficar derretido, tipo líquido, mas vai ficar mais suave, então não vai ficar tipo pedra, então vai ficar mais fácil de incorporar os próximos solventes, que essa que é a ideia, tá? Então, olha só, olha a textura disso daí. Feito isso, eu já posso estar colocando o meu próximo solvente, tá? Simples assim. Olha a textura. É uma textura mais molinha, mas não mole molinha. Molinha comparada com a pedra que estava antes, tá? Agora eu venho para o meu outro solvente. A lista de solventes está junto com a receita no e-book, tá? Não vou passar aqui. Esse solvente também estava no banho-maria. E provavelmente está entre uma temperatura de 50, 60 e poucos graus. Não importa, até 70 estava valendo, tá? Mas se você conseguir fazer com menos, sempre melhor do que mais. Menos, mais chance você tem de ficar transparente. Olha, agora vai a mesma coisa. Eu vou tentando com a mesma colher, diluindo isso daí. A temperatura tá morna. Morno é bom para poder tentar diluir, tá vendo? Olha, você já começa a ver uma certa clareza, uma separação, mas já há uma clareza. E é isso aí. Você vai misturando, misturando. Se você quiser passar o mix, você pode passar o mix. Vai dar um pouco de espuma, mas é só espirrar com álcool, tá? Que dá uma suavizada na espuma. Mas eu tento não ficar passando mixer, porque depois dá a suavizada na espuma, mas depois dá uma natinha no sabonete. E nesse tipo de sabonete eu não gosto de natinha, não. Porque já que é para ser transparente, é para ser transparente. Mas de qualquer forma, como ficou aí muita coisa ainda, tá vendo? Porque se eu tivesse esquentando isso no fogão, ficava clarinho, clarinho, não precisava passar o mixer. Mas depois ele, por causa da temperatura que ia aumentar, os açúcares na receita ia fazer com que ele ficasse amarelado. E isso eu não quero, tá? Então, por isso foi que eu preferi dos males o menor bater isso daí. Aí fica essa espuminha aí por cima, tá vendo? Que sai com álcool. E nesse caso não precisa preocupar com o cheiro do álcool, nem com álcool, porque isso leva álcool e porque já tá fedendo mesmo. Normal, tá, gente? Como eu disse no começo desse vídeo, sobre o cheiro de álcool. Agora, bora olhar a temperatura disso aí. 65 graus, exatamente o que eu previa, tá? Olha, perfeito. Ainda tá, tem uns pedacinhos aí, mas a gente vai mexendo, tá vendo? E sou eu mexendo, dei uma adiantada aí, porque ninguém merece. 63 graus agora, já tá perdendo temperatura. Ainda tem umas partes que não dissolveram em cima, mas ainda assim tá de boa. Vou dar uma batidinha aqui, que é para poder
ver se tudo dissolve. Mas toda vez que você dá uma batidinha, dá a espuma que você não quer. Aí dá-lhe álcool mais um pouquinho. Ao todo, isso é um processo de 10 a 15 minutos, tá, gente? Olha, já baixou mais ainda a temperatura, 60 graus. Tô feliz, tá? Agora vamos lá pro próximo ingrediente, tá? Próximo solvente que a gente vai estar colocando aqui. Igualmente, ele também estava no banho-maria, tá, gente? E misturar o último solvente é mais fácil do que os primeiros, né? Porque o primeiro a massa estava totalmente dura. Aí eu coloquei essa tábua aí, que é porque a minha chapa ainda estava relativamente quente, tá? E toda a preocupação com essa temperatura é para não amarelar, tá? Se der um pequeno amarelado na sua massa, eu não ensinei nisso daí, mas eu vou aproveitar a ocasião para ensinar que depois você coloca um corante para sabonete, gotinhas, entendeu? E vai de pouco a pouco que você coloca esse corante azul ou lilás, bem de pouco a pouco, gotinhas, mexe, gotinha, mexe, até tirar o amarelado do sabonete. Nesse caso, eu não precisei fazer. Eu fiquei satisfeita com a cor que eu tinha. Você vê assim um amarelado, tô tirando essa nata de cima, porque é muito mais fácil eu tirar ela agora, enquanto tá desse jeito, do que depois ter que ficar cortando o sabonete depois, entendeu? Então, eu já tiro aqui, já mando o sabonete todo bonzinho pra forma. Porque é só isso, gente, já vamos informar, tá? Então, eu tô aí, tô brincando com essas natinhas, demorando com essas natinhas, mas é isso daí. Quanto à gotinha de corante, era para ficar mais clarinho, mas nesse caso, se você tiver bem consciente das temperaturas, para a temperatura não ficar muito alta, fica de boa. Olha, na hora de informar, você pode colocar numa forma de silicone. Eu prefiro essas tapoeiras. Apesar de que eu comprei essa tapoeira, ela não é muito boa. Quando você for colocar, tenha certeza que tá limpo, limpinho. Porque qualquer pozinho vai aparecer no seu sabonete depois, tá? E eu gosto da questão da tampa também, porque aí já tampou direitinho, diminui a umidade. Porque esse sabonete glicerinado, ele é danado para trazer umidade, né? Então, atrair umidade. Então, por causa disso. Olha, pessoal, já estou terminando, já estou informando. Vou mostrar para vocês a claridade desse sabonete. Vocês viram, é o mesmo sabonete do começo e pronto, tá? Não tem mistério. Eu consegui fazer depois de muitos testes, já tô dando tudo mastigado. A receita tá lá, não tem como errar, tá? Obrigada por ter apoiado esse projeto. Muito obrigada a todo mundo que comprou o e-book. Saiba que por causa disso, agora eu vou poder fazer mais sabonetes para ajudar mais gente a entrar nessa área de saboaria e ajudar também as pessoas que querem fazer para elas próprias, tá? Muito obrigada por ter apoiado esse projeto. Tá aqui, esse é o sabonete que eu mostrei no começo. Olha só, mais nada, tá bem? Muito obrigada. Bora lá, agora eu vou colocar. Já me despedi para depois não ficar eu atrasada em despedir-me, né? Então a hora que caiu, caiu. Vou colocar agora só um papel sulfite por baixo para vocês terem ideia. A luz da cozinha, eu tô gravando à noite, tá um pouco amarela. Mas olha só a clareza desse sabonete, tá bem?
Obrigada, pessoal. Valeu. Beijinhos para todo mundo. Tchau, tchau.